Salve, Kiko Loureiro aqui em mais um monólogo num quarto de hotel em algum lugar desse mundo. E agora estou na cidade de Monterrey, no México, aqui no finalzinho da turnê da América Latina do Megadeth. Então, mais um pensamento aqui nessas quatro paredes, pensamentos esquizofrênicos comigo mesmo aqui, que eu queria dividir com você. E se você já teve a oportunidade de ir para a Inglaterra, andar de metrô, ou mesmo no aeroporto, em escada rolante, esteira rolante, tem aquela gravação, uma vozinha de um cara falando Mind the Gap. Tem até umas camisetas que vendem assim com o símbolo Mind the Gap, que é para você prestar atenção, se conscientizar que tem um vão, que tem um buraco quando você for subir, né, no vagão do metrô, entrar, ou subir numa escada rolante e tal, né? E aí na vida, mais ou menos isso, porque a gente precisa exercitar aquela coisa de você se imaginar no futuro, quais são seus sonhos, quais são suas metas, se imaginar daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que você vai estar fazendo, né? Quem será você daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Imaginar isso, exercitar isso. E aí quando você faz isso, você vai perceber que existe um vão, tem um buraco, quem você é hoje, o que você faz hoje, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, da onde você quer chegar, de quem você quer ser. Existe um buraco. Algumas pessoas não olham para esse buraco, têm receio, né? Nem pensa muito em sonho, fica vivendo o presente e tal, não traça essas metas, e aí meio que trava, fica aquela mesma vida. Um dia vai acordar e vai falar, poxa, minha vida não cresci, não fui para lugar nenhum, né? Dá aquela tristeza, depressão e tal, né? É uma forma de encarar a coisa. Outras pessoas escrevem, fazem esses planejamentos, sonhos, as metas para 1 ano, 5 anos, 10 anos, se imaginam, mas aí quando se imagina, percebe que existe esse vão, que tem esse buraco, tem uma distância de quem você é hoje para quem você quer ser, e aí olha para aquele buraco e fala, não sei se eu consigo, estou com medo, aí trava da mesma forma, né? Não consegue realizar essas vontades, esses sonhos, essas metas, porque trava, tem um medo, um receio. E aí a gente precisa, primeiro, claro, olhar para isso, exercitar esse pensamento do sonho, da meta, e na realidade quanto maior esse vão, esse buraco, essa distância, melhor, né? Porque você vai pensar pequeno, né? Você pode sempre pensar grande. E você pode sempre ter as suas referências, os caras, pô, eu queria ser tipo esse cara, queria escrever um livro tipo esse cara, queria ser como meu colega de trabalho, meu professor, ou esse dono dessa empresa, ou esse músico. Você pode ter essas referências de pessoas extraordinárias e você querer alcançar o mesmo nível que essas pessoas alcançaram. Então é muito importante esse exercício, mas às vezes como existe essa distância, você pode ter uma trava, um medo, um receio e achar que você não está pronto para isso, que você não nasceu para isso, que você não é capaz disso, e aí você trava, né? Então o principal é a gente imaginar, primeiro, que a gente é capaz de qualquer coisa, e segundo, que a gente tem que criar os degraus aí, né? Para chegar lá. Você sabe que são etapas na vida, camadas, etapas, degraus, que você vai sim conseguir chegar lá se você conseguir realmente desenhar direito esses caminhos. E aí você, claro, vai colocar uma série de esforço, né, que seria o primeiro pensamento. Bom, vamos esforçar muito e vou chegar lá. Mas nem sempre é só esforço. É também perceber as oportunidades e saber se o caminho que você está trilhando é o único caminho, é aquele caminho. Quais são os outros caminhos que podem acontecer? Né? E você sempre colocando o esforço e sempre tendo aquela meta, aquela referência de onde você quer chegar, aquele sonho maior, aquele sonho grande que você quer atingir. Eu estou falando isso, né? Porque obviamente essa cidade, obviamente não, né? Falando agora no vídeo, mas a cidade de Monterrey foi onde eu conheci minha esposa, né? Minha mulher, em 2008. E eu nunca imaginei, primeiro que minha mulher é finlandesa, eu sou brasileiro, a gente mora nos Estados Unidos, tem uma filha, e a gente se conheceu aqui no México, em Monterrey. E obviamente, meus sonhos, minhas metas, tal, era ser um guitarrista, viajar o mundo, melhorar como guitarrista, crescer com a banda, tocar com outros músicos internacionais, crescer minha carreira internacional, patrocínios, essa coisa toda. E tinha essa meta, esses sonhos, né, que era de 8 anos atrás. Mas no meio do caminho apareceu a minha mulher, fui ter filho, mudei para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu estaria 8 anos depois casado, com filha e tocando no Megadeth e voltando para essa mesma cidade. Nunca imaginei isso, mas tudo isso está assim ligado com
aquela meta que eu tinha, de tocar com mais pessoas internacionalmente, crescer internacionalmente, viajar o mundo, melhorar como pessoa, melhorar na parte da família, né? Crescer como ser humano de uma forma geral. E interessante, então, 8 anos depois, aquele vão que eu me enxergava, eu estou atingindo, estou chegando lá, e eu tenho, claro, outras metas hoje em dia, né? A gente vai mudando, e eu coloquei muito esforço, mas eu também apareceram outras oportunidades, outras coisas que me fizeram mudar na vida, né? Que eu nunca imaginei que ia acontecer. Mesmo assim, o foco lá na frente dos 5 anos, dos 10 anos, continuaram os mesmos, só que eu fui pegando as outras oportunidades que apareceram, outros acontecimentos da minha vida ótimos, e fui utilizando eles todos para chegar onde eu estou hoje. E eu sei que dá para ir além, e eu sei que agora são outros passos, outros caminhos, e tudo, tanto no lado pessoal quanto como no lado profissional, né? E dá para chegar lá onde a gente quiser. Dá para chegar onde a gente quiser chegar. Basicamente isso. E as coisas na vida acontecem, você pode usar essas coisas que acontecem na vida da melhor forma para você colocar teu esforço, teu planejamento e atingir as metas e sonhos que você mais desejar. E por enquanto, a gente fica aqui nesse quarto de hotel, lembrando daqueles 8 anos atrás e também olhando para essas montanhas maravilhosas aqui, por isso que a cidade chama Monte Rei, né? Então, pera lá. Deixa eu mostrar aqui, porque senão vão ficar com curiosidade. A vista do quarto, é isso aí, então. É isso aí. Grande abraço aqui do Kiko. Valeu.